Pensamento econômico enviado por Rosana de Oliveira. Pinto é que nem o dólar. Sobe no paralelo e cai no oficial. Um absurdo isso. Um absurdo. Ele sabe tudo sobre morcegos. Eu vou começar com o biólogo Marco Aurélio Melo. Ô Marco, como é que chama o seu site na internet? Bom, o site chama Casa dos Morcegos. Casa dos Morcegos? E eu dei esse nome ao site por causa de uma casa que tinha no lugar onde eu trabalhava, lá no Rio de Janeiro, a reserva Poço das Antas. E tinha uma casa abandonada e morava uma morcegada danada naquela casa. E por causa disso ficou esse nome, Casa dos Morcegos lá. E ficava onde a Casa dos Morcegos? Ficava na reserva Poço das Antas? Reserva Biológica Poço das Antas. E as antas dos morcegos se davam bem? Não, pior que não tinha anta na reserva, acredita? Não tinha. Tá vendo? Só tinha um nome. Você começou, você é biólogo, né? Sou biólogo. Você foi ser biólogo por causa do seu interesse pelos morcegos ou foi o contrário? Na verdade, eu já tinha interesse na biologia antes. E os morcegos apareceram depois como interesse. Biologia eu sempre gostei por causa de documentário da televisão, programa sobre animais, plantas. E os morcegos eu comecei a gostar principalmente por causa de alguns morcegos que apareceram em casa, antes de eu entrar na faculdade. Um pouco depois de entrar na faculdade já. Apareceram morcegos na sua casa? Isso. A gente botava aquelas garrafinhas de beija-flor, que tem água com açúcar, na varanda do apartamento. Sim. E a gente começou a reparar que de noite havia um bicho esquisito ali, que a gente não sabia o que era. Não podia ser passarinho que estava de noite. Não podia ser mariposa, de repente. E um dia eu descobri que eram morcegos. E a partir daí deu aquele clique assim, eu comecei a me interessar pelo assunto. E logo depois, uns 6 meses depois, eu dei sorte que apareceu um estágio na faculdade com morcegos. Eu entrei no estágio, comecei a trabalhar, me apaixonei e nunca mais larguei. Olha que interessante, essa paixão pelo morcego. O morcego que ataca pessoas, ou que chupa sangue, né? Qual é o tipo? O vampiro, qual é? E o engraçado desse vampiro é o seguinte, todo mundo pensa que todo morcego é vampiro, só que na verdade existem mais ou menos 1000 espécies de morcego no mundo e só 3 são vampiros. Só 3. E desses 3, tem um que ataca mamíferos e aves também, e outros 2 que só atacam aves. Só aves? Quer dizer, só tem um que pode atacar o homem? Só tem um que pode atacar o homem, realmente. Ou atacar o que ataca aves também pode atacar piloto de avião, comissária de bordo. De repente, né? Não é? A gente tem fotos pro telão, vamos dar uma olhada? Aqui qual é? Bom, essa primeira imagem é um desenho que é um esquema de como é que é o corpo de um morcego. E a gente pode ver as partes, as pernas, onde ficam. E o mais interessante de ressaltar nessa imagem é que a asa do morcego é formada pela mão dele. E aí, dessa forma que ele tem, vem o nome do grupo dos morcegos, que chama Chiroptera. Vem do grego que chiro quer dizer mão e pteron, asa. Então são aqueles mamíferos que tiveram a mão transformada em asa. O único é o morcego? Dos mamíferos, o único. É o único, né? É o único. Vamos em frente? Esse é o vampiro. A cara dele já não é de... Ele tem uma cara meio de tomada, né? Assim, parece. E tem a cabecinha, parece cearense, parece uma coisa... E esse é o morcego vampiro comum que a gente chama, e é esse que ataca os mamíferos. Chata, tem cabecinha chatinha, né? Tem mesmo. Né? Esse é o morcego... E tem muito no Brasil desse morcego? Tem bastante, é um animal muito comum mesmo. E principalmente depois da colonização, quando trouxeram gado de grande porte, bovino e equino, daí esse bicho estourou mesmo. Foi um sucesso. É verdade ou é lenda o negócio que o morcego, ele morde e sopra? Na verdade isso é lenda. Só que sempre tem um fundo de verdade nessas histórias, né? Só que não quer dizer que ele assopra. É que o dente dele é tão afiado e a mordida tem uma técnica tão precisa que a vítima não sente a mordida.
Então não é que ele vai morder, daí doeu, ele assopra para parar de doer. É que ela simplesmente não sente a mordida. E além disso, a saliva do morcego, se eu não me engano, é meio anestésico também, não é? Ah, então essa na verdade é uma outra lenda, que na verdade ele não tem anestésico. Ele tem um anticoagulante na saliva. Então não é anestésico. É um anticoagulante, quer dizer, na hora depois que ele morde, aquela ferida fecha rapidinho, é isso? Não, ela não fecha, ela continua exato, sangrando. claro, evidente. Se é anticoagulante, evidente. E uma coisa interessante desse anticoagulante é que já está sendo feito um remédio à base da saliva desse morcego. E ele está para ser patenteado por um pequeno laboratório alemão chamado Payon GmbH. Tem um site na internet, fácil de achar. E eles fizeram um remédio anticoagulante para pessoas que têm problema de circulação, baseado na saliva do Desmodus rotundus, que é o vampiro. Desmodus rotundus é o nome dele, porque ele é meio gordo, meio gordinho. É, acho que é meio gordinho assim. É, olha lá. Tem mais foto? Olha. Bom, esse é um morcego parente daqueles que iam na minha casa e despertaram o meu interesse. É uma espécie que não tem no Brasil e, em geral, a gente chama de morcego beija-flor. Aí, no caso, ele está visitando a flor de um cacto, no deserto de Sonora, nos Estados Unidos. Em busca de alimento. Isso, ele se alimenta do pólen e do néctar também, né? Daquele melzinho que tem na flor. Vamos em frente, vai para dar tempo de ver tudo. Esse é um outro morcego muito comum aqui no Brasil, chamado Artibeu jamaicensis. E esse morcego é chamado de morcego da cara branca aqui. E aliás, é um parente dele, que é o da cara branca. Ele costuma se alimentar daquele chapéu de sol, né? Chapéu de praia, aquela árvore muito comum de ornamentação. Agora, esse morcego que é só vegetariano, vamos dizer assim, ele vive mais do que o outro que come sangue e tal, né? Na verdade, varia muito, assim. Acho que meio que é independente do hábito alimentar do bicho. Não tem nada a ver. Por exemplo, esse, pelo que eu sei de estudos na natureza, ele costuma viver no máximo uns 20 anos. Só que, por exemplo, o vampiro pode chegar a 30. Isso varia bastante, assim. Na natureza deve ser em média uns 5, 6 anos. Mas é interessante porque um animal tão pequeno quanto o morcego vampiro, ou como esse aqui, esse deve pesar umas 60, 70 gramas, mais ou menos. Só? Só. E ele, imagina só, um bicho desse viver 15 anos. É muita coisa mesmo. E esse morcego que come só fruta,